Muito bem. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos nesse friozinho bom que está fazendo aqui pelo Brasil, ou pelo menos pelo Sudeste do Sul, nesses dias. Agradecer a presença de todos, dizer que, por incompetência técnica minha, não vai ser transmitido diretamente no YouTube, mas vai ficar gravado e disponível no YouTube em breve. E gostaria também de dizer que esse curso está se mostrando uma experiência muito rica, muito satisfatória do ponto de vista de nós, professores, e acredito que de alguns alunos com quem eu já conversei também. E gostaria de agradecer imensamente a professora Luísa Quaresma, que o André vai apresentar logo agora, pela disponibilidade e disposição de vir conversar conosco e, quem sabe, ainda colaborar nesses nossos trabalhos coletivos aqui para frente. Então, era só para dar as boas-vindas. Eu estou não só com a incompetência técnica, tecnológica ligada, mas também um pouco de garganta complicada. Então, vou falar menos e dar mais oportunidade para vocês e para o André, mas principalmente para você, Luísa, que realmente, nesse contato inicial, foi uma pessoa excelente e que eu adorei o seu texto. Então, eu anotei algumas perguntas e vamos ver se eu coloco algumas delas, tá? Muito obrigada e uma boa tarde para nós. André, você com a palavra. Obrigado, Lígia. Boa tarde a todos e a todas. Sou André Pires. Né? Para nós ali é uma satisfação, como disse a Lígia, né? Estar participando, né, dessa disciplina que está sendo oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que se chama Ensino Superior Pós-Pandemia da Covid-19, Repercussão nos Sistemas Latino-Americanos. Esse curso, né, há um módulo desse curso que se chama Respostas dos Sistemas Educacionais superiores latino-americanos à pandemia da Covid-19, em que nós estamos trazendo convidados de 5 países, né, no caso do Brasil, da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Peru, e esses momentos eles estão sendo compartilhados também como o seminário do Laboratório de Pesquisa e Ensino Superior, e, portanto, estão sendo transmitidos pelo YouTube. E como a Lígia disse, para nós hoje é uma satisfação muito grande estarmos aqui com a professora Maria Luísa Quaresma, a qual eu apresentarei logo na sequência, porque vamos falar hoje da experiência chilena. Então, queria agradecer muitíssimo, né, a presença da professora Maria Luísa. Vou apresentá-la agora e depois passo a palavra para ela poder falar um pouco sobre o trabalho que ela e mais outros autores também participaram. A professora Maria Luísa Quaresma é doutora em Sociologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, atualmente é professora e pesquisadora da Universidade Autônoma do Chile, ela é membro do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto e coordenadora da seção de Sociologia da Educação da Associação Portuguesa de Sociologia. No Chile, lidera um projeto de pesquisa sobre universidades privadas massivas e processos de mobilidade social. Os seus interesses de pesquisa são educação superior, reprodução e mobilidade social, meritocracia e excelência educativa. A professora Maria Luísa nos disse que gosta muito do Brasil, tem colegas daqui, já viveu aqui entre nós, então para nós é uma grande satisfação poder contar com a sua presença hoje. Professora, a palavra está com você. Muito obrigada pelas palavras simpáticas que me dirigiram e agradeço imenso, obviamente, o convite para participar aqui nesta sessão de discussão, de diálogo com vocês. Pronto, eu sou portuguesa, como se percebe, mas já vivi no Chile durante 8 anos. Agora com a pandemia regressei a Portugal, mas continuo a trabalhar no Chile e a liderar um projeto de investigação precisamente sobre as universidades de massas, ou seja, as universidades privadas que se abriram aos novos públicos escolares, que antes, sabemos, estavam ausentes da universidade.
Só para contextualizar, antes deste projeto, tivemos outro projeto que era sobre as universidades de elite. E a grande interrogação, o que nós queríamos analisar era como é que as elites no Chile se preservam, se mantêm, apesar da democratização da educação superior, e que estratégias utilizam. E como é que se estruturam, precisamente, essas universidades de elite? O que é que as diferencia das outras universidades? Quais são as características dos seus professores, dos seus estudantes, o seu ethos institucional? Portanto, analisar esse lado, ou seja, as universidades de elite. E este projeto visa precisamente o contrário, ou seja, analisar as universidades de massas, em específico as universidades privadas, e ver como é que elas contribuem ou não para os processos de mobilidade. E é essencialmente sobre este grupo de universidades que vos vou falar hoje, mas gostava, no entanto, de vos dizer só em 2 frases algumas conclusões interessantes sobre as universidades de elite, porque assim depois podemos fazer o diálogo com estas universidades de massas. As universidades de elite no Chile são pouquíssimas. O Chile, como sabem, e também vamos falar disso, é um dos países com o sistema mais segregador, sistema educativo mais segregador do mundo. E, portanto, as universidades de elite são poucas, acolhem poucos estudantes e são essencialmente as universidades tradicionais, que são a Universidade do Chile e a Universidade Católica, e depois as novas universidades privadas que foram criadas a pensar nas elites, que são, se calhar vocês não conhecem, a Adolfo Ibáñez, que é uma universidade de negócios, muito internacionalizada e que é realmente uma plataforma para as elites económicas validarem a sua posição através da educação. Mas temos também outra, temos a Universidade de Los Andes, que é uma universidade do Opus Dei, que tem uma matriz claramente católica, claramente conservadora, que também dá cursos com um ethos específico. Só para dar um exemplo, em medicina na Universidade Católica, na Universidade de Los Andes, não se aprende absolutamente nada de técnicas abortivas. Só para dar um exemplo, não é? Portanto, é uma universidade e são cursos que têm uma matriz clara, uma idiosincrasia clara ideológica. Pronto. O que é que acontece nessas universidades? Supostamente, principalmente as tradicionais, dizem que estão abertas à diversidade. Criaram cotas para alunos vulneráveis ou para os melhores alunos dos piores colégios. Mas a abertura é muito controlada, ou seja, é uma abertura um pouco camuflada, digamos, porque na verdade é tão escassa essa abertura, são tão poucos os que entram, que continuam a ser plataformas de reprodução das desigualdades e continuam a ser plataformas de reprodução das elites. Ou seja, é muito pouco provável e muito difícil que um aluno das classes baixas entre nessas universidades e quando entram, porque há casos em que entram, também para eles é difícil ser bem-sucedidos nessas universidades, por todos os problemas que trazem de trás, académicos, económicos, sociais, disposicionais. Portanto, uma panóplia de problemas que torna difícil esses processos de mobilidade. Mas isto só para vos contextualizar um pouco nessa investigação pesquisa, né? Que já acabou. Agora, vou sim apresentar um PowerPoint que foi feito em colaboração com o meu colega Cristóbal, que devia se calhar ser ele a estar cá, mas pronto, como não pôde, eu vim cá substituí-lo e fizemos em espanhol. Por isso o PowerPoint está em castelhano, mas eu falo em português, faz mais sentido, não é? Porque somos aqui todos falantes de português. Vou partilhar então. Preciso que me deem uma autorização para partilhar. Isto assim. Agora sim. Pronto. Então vou... Isto foi uma... Desculpem. Isto foi um paper que escrevemos
eu, o Cristóvão e a Francisca, que esteve a colaborar no nosso projeto. Na verdade, era um capítulo de um livro sobre precisamente a questão da massificação da educação superior e a promessa da mobilidade social, que é precisamente a grande temática do projeto. Como vocês sabem bem, a educação superior tem-se massificado ao longo destas últimas décadas, em específico, essencialmente destes últimos 50 anos. Mas a universidade como instituição já existe há muito mais tempo, mas sempre foi, ou tinha sido, um reduto das elites, portanto inacessível à grande maioria da população. E este processo de democratização ou de massificação da universidade tem sido forte também na Europa e na América do Norte, mas também na América Latina. Pusemos aqui alguns exemplos. Nos anos 50 havia pouco mais de 700 mil estudantes no setor universitário e agora no início deste século XXI já são mais de 10 milhões. Portanto, vê-se aí o grande salto que deu a universidade em termos da sua massificação. E o Chile é um caso paradigmático desta tendência. Portanto, a taxa bruta de escolaridade terciária aumentou 612% nas 2 últimas décadas. Portanto, um aumento verdadeiramente exponencial da educação superior. O que é que acontece? O Chile é um caso super interessante, principalmente para um estrangeiro, porque é um caso muito diferente do que aquilo que estamos habituados, pelo menos eu, que cresci em Portugal e que o sistema não tem absolutamente nada a ver com o sistema chileno. E é interessante porquê? Porque, no fundo, a explosão da educação superior se deu com base na privatização. Se vocês forem ao Chile, vão reparar certamente na quantidade de universidades privadas que há e na quantidade de anúncios às universidades privadas que há. Nas paragens do ônibus, na televisão, nos jornais, é verdadeiramente como publicitar um iogurte, publicitar uma marca de biscoitos, é uma lógica totalmente mercantilizada. E nesta disputa por atrair os clientes, as universidades também vão se adaptando às necessidades e às vontades dos estudantes, dos seus futuros estudantes, porque no fundo querem cativá-los, querem captá-los. E se vocês virem aqui, no ponto 2, 85% dos estudantes da universidade no Chile estão matriculados em universidades privadas. Portanto, o que acontece essencialmente é que, enquanto que noutros países a grande maioria da população vai para as universidades públicas, dos estudantes vai para as universidades públicas, no caso do Chile, a grande maioria vai para universidades privadas. E é um mercado que nasce e que se gera e que cresce de forma um pouco desregulada, apesar de que agora já existe com os sistemas de acreditação alguma regulação. Mas, no geral, é relativamente fácil, digamos assim, construir uma universidade, criar uma universidade, fazer oferta formativa, captar clientes. E depois, claro, que há universidades que vão à falência, que desaparecem, e as pessoas que ficam sem os seus cursos validados. Pronto, esse é o outro lado deste mercado educativo. Acontece que esta existência de universidades, esta criação um pouco apressada de universidades, faz com que muitas delas não tenham a qualidade mínima requerida para uma boa formação universitária. E então, obviamente, os seus profissionais que de lá saem, são vistos pelo mercado de trabalho como pessoas com um título académico, obviamente, mas cujo título académico não vale muito. Isso é uma das grandes batalhas de algumas universidades privadas, que é gerar o sentimento de orgulho nos seus estudantes. Ou seja, dizer, os meus estudantes têm que sair desta universidade e mostrar no mercado de trabalho que foram bem formados, que têm orgulho na sua instituição, e não estar constantemente a esconder
a não contar onde estudaram, por vergonha, por esse estigma da falta de qualidade académica de certas universidades privadas, não são todas, atenção, mas de algumas universidades privadas. Essencialmente nos anos 80 e 90, criaram-se, como vos estava a contar, muitíssimas universidades, mas também muitas instituições e institutos de formação técnica. Portanto, o sistema universitário chileno, tal como a maioria dos sistemas, isso é bastante comum ao resto do mundo, tem estas duas vias diferenciadas entre um lado mais técnico e um lado de formação universitária. Há um conceito muito curioso, antes de passar à seguinte diapositiva, que é o conceito de democratização segregada. Ou seja, o Chile viveu um processo de democratização da universidade, ou seja, agora é muito mais fácil chegar à universidade, apesar de que não se pode dizer que toda a gente vai à universidade, longe disso, não é? Mas é mais fácil o acesso, está mais massificado, mas é uma democratização baseada na segregação. Porquê? Porque continua a existir universidades de elite, como lhes contava há pouco, e universidades de massas. E dentro da panóplia de universidades de massas, há algumas com mais prestígio e que se estão a complexificar, ou seja, estão a ganhar complexidade porque se estão a investir mais na pesquisa, na vinculação com o meio, na internacionalização, mas há outras que realmente têm uma função meramente docente e cujos professores, inclusivamente, nem são académicos, são pessoas que são convidadas do mundo, por exemplo, empresarial ou do mundo profissional. Quais são as grandes diferenças, e aí eu volto um bocadinho atrás, entre as universidades de elite e as de massas, no Chile? No Chile, eu acho que se poderia aplicar a outros países. Como vos dizia, os professores são do mundo académico, com altos níveis de formação académica. A maioria, diria praticamente todos, têm um doutorado ou estão a completá-lo. E no Chile é muito valorizado fazer a formação doutoral no estrangeiro. Ou seja, muitos dos professores das universidades de elite no Chile estudaram nos Estados Unidos ou muitas vezes em Espanha, pela questão do idioma, mas também na Alemanha, no Reino Unido, portanto, doutorados fora da América Latina. Enquanto que nas universidades de massas são provenientes, como dizia eu há pouco, do mundo profissional e com baixa ou pouca orientação à investigação académica. Os estudantes, quem são? Obviamente, estudantes das classes médias altas e altas, com vínculos prévios à elite. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que são estudantes que pertencem às elites, mesmo que não seja elite económica, é uma elite cultural. Temos, por exemplo, o caso de cursos como teatro na Universidade Católica, em que realmente não são alunos propriamente da elite económica, mas são alunos cujos pais têm formação superior a nível de pós-graduação, que têm muitos livros em casa. Eu digo-vos isto porque fizemos um inquérito a esses jovens e, portanto, conto-vos um pouco os resultados. Portanto, são que vão ao cinema, que vão à ópera, que vão ao balé, ou seja, um capital cultural no sentido lato muito, muito elevado. Portanto, são pertencentes à elite. Ou às elites, não é? Se quisermos ser mais certeiros. Quem são os estudantes universitários das universidades de massas? Pronto, são essencialmente das classes baixas ou médias baixas e a primeira geração universitária. Vocês depois vão ver a quantidade, a percentagem enorme de estudantes da primeira geração que chegam a estas universidades. Isto é verdadeiramente espetacular, diria eu, porque mesmo que depois isso não se traduza exatamente num retorno económico visível, são pessoas, são jovens que mudaram a sua visão do mundo, que lidaram com o mundo académico, com a alta cultura, que conheceram gente nova, professores, outros estudantes, mudaram os gostos, inclusivamente, mudaram as preferências políticas, ou seja, a frequência universitária, isto é o que nós estamos a trabalhar muito neste atual projeto, muda muito os estudantes e muda muito em dimensões às vezes
pouco palpáveis, mas sim que se nota. Ou seja, que sim que se nota quando um estudante já tem mais consciência política, quando um estudante já é capaz de fazer uma crítica, não sei, a uma notícia que lê. Portanto, são dimensões que às vezes são pouco exploradas pela literatura, agora já mais, apesar de tudo, mas que são fundamentais e para a mudança disposicional destes estudantes. Como é que são agora os mecanismos de seleção? Nas universidades de elite obviamente, existem umas barreiras de entrada muito fortes, muitos mecanismos de seleção. E mecanismos de seleção académicos, mas também há um mecanismo de seleção terrível, que é a mensalidade, não é? Se há uma mensalidade muito elevada, obviamente que a classe média e baixa não pode aceder a estas universidades de elite. Enquanto que nas universidades de massa é muito mais fácil entrar, porque não há tanta exigência em termos de notas. Às vezes até, normalmente há uma exigência mínima, mas é muito, muito baixa e, portanto, mais estudantes têm a possibilidade de entrar na universidade. Qual é a imagem destas instituições, como eu lhes contava há pouco? As de elite, instituições com altos níveis de prestígio académico, estão bem posicionadas nos rankings da América Latina, portanto, têm muito prestígio. Social também dentro da própria sociedade civil chilena. Enquanto que as universidades de massas estão, obviamente, com baixos níveis de prestígio e estão mal posicionadas nos rankings académicos, inclusivamente dentro do Chile, portanto, aparecem mais em baixo. Isto depois também, lá está, como o sistema escolar é um mercado, depois as próprias universidades lutam para poder subir nesse mesmo ranking. Só um exemplo pessoal. Eu fui contratada pela Universidade Autónoma, porque é precisamente uma universidade de massas, que eu fui mais de 30 espanhóis, eu era a única portuguesa, porque a universidade estava à procura de pessoas com doutorado. E então tinha que ser pessoas estrangeiras de preferência, porque dá mais prestígio à universidade, e então contrataram rapidamente 30 pessoas para cumprir uma exigência da Comissão de Acreditação, que é para tentar ter melhores índices em termos de pesquisa, a melhor cotação, mais pontos, se posso dizer assim, e subir no ranking. Portanto, é toda uma lógica de investir para ter o retorno. Portanto, por isso é que se fala muito da ideia do mercado e da educação como um bem de consumo, que no fundo é isso, quer dizer, eu vou investir para ficar melhor nos rankings, para poder atrair mais clientes e para ir assim melhorando e ter mais financiamento, e etc. Há vários países que têm universidades de massas, eu diria que todos os países têm universidades de massas, países da Europa e da América. Pus aqui alguns exemplos. Este é interessante, aqui a França é um exemplo paradigmático também de alguma bastante desigualdade em termos de educação superior, com as escolas de elite e estas escolas de massa, que são técnicas superiores, institutos de tecnologia, ou seja, escolas de elite versus escolas de massa, tal como no Chile, apesar de não tão segregado, mas sim bastante segregado. E depois temos também a Inglaterra. Em Inglaterra criaram-se as novas universidades que acolhiam as massas nos anos 60, 70, e depois este novo conceito, que são as novas universidades, que são criadas agora no fim dos anos 90, que vão atrair já não só uma população da classe média baixa, mas também já uma população, por exemplo, hispânicos da classe média e média baixa, imigrantes. Portanto, a Inglaterra recebe pessoas diferentes, quer dizer, por exemplo, através da imigração, e essas pessoas chegam à universidade e há também para elas um perfil de universidade, ou seja, sempre a lógica da segregação. Pronto, nos Estados Unidos temos também os community colleges, que recebem essencialmente também pessoas das comunidades afrodescendentes, latinas, das classes médias, baixas e baixas, muitos de bairros, inclusivamente de bairros sociais, onde praticamente é inexistente uma pessoa mais velha
que tenha assistido à universidade, portanto, ou seja, acolhe pessoas provenientes de zonas geográficas, digo geográficas, em que não existe essa tradição da frequência universitária por parte dos seus habitantes. Também sabemos que os Estados Unidos é muito segregado geograficamente, tal como o Chile, e, portanto, estes fenómenos ocorrem. Na Espanha, no Japão, eu diria, no Brasil, em Portugal e em outros países, as universidades privadas recentes também nascem e respondem a estes desígnios da massificação. Por acaso, em Portugal, um parênteses, a universidade pública tem muito mais peso do que a universidade privada, mesmo face a este aumento do público escolar. Criaram-se novas universidades privadas, novas universidades públicas pelo país, também um país pequenino, e que têm sabido mais ou menos responder a estas exigências da massificação. No Chile, como é que é o sistema universitário? Em 2020 temos 57 universidades e só 18 são públicas. Pronto, portanto está explicado a predominância do privado. Da total das universidades privadas, vamos excluir 4, porque são universidades de elite, era as que lhes dizia eu. A Universidade Católica, Los Andes, que é a tal da Opus Dei, a Adolfo Ibáñez, que é a tal muito focalizada nos cursos de economia, de gestão, de negócios, e a Universidade del Desarrollo, que também é uma universidade tem uma diversidade de cursos, mas que também é muito voltada às elites. Depois temos outras universidades que são privadas, que são seletivas, que são, eu diria, universidades mais regionais, de Concepción, que é outra cidade lá no Chile, a Austral, que é uma universidade muito do sul do Chile, a Universidade de Santa Maria, que também é de uma região do litoral chileno, e que são universidades que têm altos níveis de seletividade e têm tradição também, e têm, obviamente, pesquisa e vinculação com as comunidades. Depois temos também algumas universidades, como lhes dizia eu, que são universidades que estão a fechar. Que estão a fechar porque não entregam informação, porque precisamente foram à falência, não conseguiram passar pelos critérios de qualidade, perderam os seus alunos e, portanto, acabou ou problemas de insolvência mesmo financeira, de incapacidade de gestão ou de má gestão das mensalidades dos alunos. Depois temos 22 universidades que são as que mantêm, ou seja, em que estuda o grosso da população, que são universidades privadas de massas, que têm muitos alunos e que são a grande promessa, ou a grande esperança, se calhar é mais correto dizer esperança que promessa, de mobilidade social. E eu gostava de vos contar uma coisa importante e interessante, acho eu, que tem a ver com a literatura, diz-nos que as universidades de massas que recebem estes novos públicos não é assim tão linear que garantam um processo de mobilidade. Mas quando nós entrevistamos os diretores dessas universidades, eles acreditam que essas universidades têm um papel importantíssimo na mobilidade. Obviamente que podem estar a vestir a camisola e dizer, não, eu estou aqui a vestir, a defender a minha instituição e sei que vai ajudar os meus estudantes a melhorar as suas condições de vida. Mas também é interessante porque quando eu, como sou professora de uma dessas universidades, entendo a lógica, que é, quando nós vemos chegar até nós estudantes que vêm de meios verdadeiramente vulneráveis, famílias, por exemplo, muito desestruturadas, casos de maternidade muito precoce, de violência, de muita pobreza, realmente, se esse estudante conseguir terminar o seu curso de pedagogia em educação básica, por exemplo, mas não for professor de educação básica, mas já trabalhar no shopping, já se sente a mobilidade social. Já se sente que a pessoa está um pouco melhor que os seus pais. Então, às vezes, esta noção de mobilidade também é importante, penso eu, nós refletirmos sobre isso, e também gostava depois de ouvir um pouco a vossa opinião,
os dados estatísticos mostram, né, as classes ou os estratos, passou deste para este, há mobilidade. Mas dentro de cada classe, às vezes há movimentações ténues que não implicam uma verdadeira mobilidade social do ponto de vista, se calhar, estatístico, mas que para a pessoa implica uma verdadeira mobilidade social. Trabalhar nas limpezas é muito diferente de trabalhar num shopping, por exemplo, atender pessoas, atender o público. Ou seja, há várias nuances nestes processos que para estas pessoas destes contextos sociais vulneráveis têm muitíssima importância e dão-lhe uma significação que nós às vezes não sabemos dar, não é? Porque estamos amarrados a certos conceitos mais sociológicos do que é que são as classes, como é que se define a classe, pronto, assim um pouco já matematizado, e às vezes é importante ouvir as pessoas e ouvir o que é para elas a mobilidade social. Olhem, agora queria mostrar-vos aqui, isto são 8 grupos de universidades. Eu não vou detalhar que universidades pertencem a que grupo, mas isto tem a ver com a mudança no perfil universitário ao longo dos anos. Só para dar-vos um exemplo. Aqui o mais roxo, este aqui de cima, o primeiro, a contar de cima, são as universidades regionais. Vejam como as universidades regionais cresceram muitíssimo entre 2008 e 2020, porque está mais, entendem que está maior, não sei se percebe, não é? Ou seja, eram assim, havia um conjunto de universidades regionais em 2008 e ela aumenta em 2020. Mas reparem que o que vem logo a seguir, que é este quadradinho pequenino, mantém-se estável. Estas que universidades são? São as universidades tradicionais de elite. Ou seja, neste grupo, uma vez mais, não entra nem sai ninguém. É a tal elite a reforçar-se, é a tal elite a dizer para aqui é difícil entrar e daqui não saímos. E a preservar-se. São as universidades de elite que se mantêm, tradicionais, que se mantêm estáveis ao longo do tempo. Não existiu nenhuma outra universidade de elite, por exemplo, que entrou neste grupo. O que sim entrou, agora aqui, que eu gostava que vocês vissem, as universidades de massas de pequena dimensão, que é o quarto grupo, a partir de cima, aumentam, têm uma volatilidade enorme. Porquê? Porque são universidades, é o que é azul, é o quarto a contar de cima. Reparem que aumenta, diminui, aumenta, é volátil. Isto tem a ver também com aqueles processos de fecho. Às vezes desaparecem universidades, depois criam-se outras, depois vão à falência, depois criam-se outras. Então, é um processo dinâmico em termos destas universidades. E depois, em seguida, temos as universidades, o quinto, ou seja, o quinto a contar de cima. Universidades de massas de grande dimensão, em que também temos aqui um aumento naqueles anos de 2013, 2014, e que vão diminuindo também ao longo do ano. Isto ao longo dos anos. Isto não é propriamente... Isto tem relevância só no sentido de vermos como o mercado universitário chileno é volátil. Criam-se universidades, fecham-se universidades, abrem-se universidades regionais, universidades nacionais, universidades de Santiago, ou seja, é volátil, exceto as tradicionais de prestígio. Essas é um grupo intacto, um grupo que não se mexe ao longo dos tempos. Aqui vou-vos apresentar algumas universidades de massas no Chile. Não me importa muito os nomes nem nada, mas só para verem como os anos 80 e 90 foram os anos em que houve este boom de universidades. E como são universidades com muitos estudantes, ou seja, temos aqui universidades com 40 mil alunos, 30 mil alunos, portanto são universidades que são de grande dimensão, algumas, e outras de pequena dimensão. As áreas de saúde, se repararem aqui, são as áreas mais importantes nestas universidades, porque no fundo há sempre essa ideia de que a área da saúde é a que vai proporcionar maior probabilidade de mobilidade social, em específico a medicina, não é? Obviamente que há sempre essa esperança
de que um filho médico tenha uma melhor vida do que a nossa. Em termos de acreditação, ou seja, de validação por parte do Governo Central e das instituições centrais da sua qualidade académica, há algumas que estão acreditadas, ou seja, que está comprovada a sua qualidade académica em termos de pesquisa, de vinculação com o meio, por 5 anos, outras estão acreditadas por 4, outras que nem sequer estão acreditadas. Ou seja, há universidades que não têm acreditação, mas que continuam a funcionar como se nada acontecesse. Basicamente, estão-lhes a dizer, vocês não têm qualidade absolutamente nenhuma, mas pronto, continuem, enquanto tiverem clientes, podem continuar a funcionar. Depois, temos aqui a questão do Sistema Único de Admissão. Isso tem a ver com o sistema de admissão universitária, com a prova que eles fazem para entrar, em que algumas estão por fora desse sistema, têm os seus próprios requisitos de admissão, que são diferentes, e as que estão, sim, inscritas nesse sistema nacional de seriação dos estudantes e, portanto, de entrada dos estudantes na universidade. Como sabem, no Chile, há bem pouco tempo, houve um processo de uma lei, uma política de gratuitidade, ou seja, de dar a alguns alunos mais vulneráveis a possibilidade de estudar grátis. Algumas universidades estão inscritas nesse programa, o que, vamos ser bem más línguas, não é? Como se costuma dizer, é uma forma das universidades privadas se financiarem com o dinheiro do Estado, porque o Estado paga aos estudantes para estudarem nessas universidades privadas, e as universidades privadas ficam enormemente agradecidas porque recebem o dinheiro por parte do Estado da matrícula do estudante. Algumas estão adscritas a esse sistema de gratuitidade, outras não, porque é preciso cumprir um conjunto de requisitos que algumas não cumprem. Mas o que eu queria mostrar com isto é para vocês verem, no fundo, a diversidade de perfis universitários, em termos de massas, que existem no Chile. Vamos agora. Se calhar. Agora sim. Agora, vamos ver aqui como é que são os cursos em termos da qualidade académica dos seus, em termos de notas, dos seus alunos. Isto aqui, no fundo, vamos ver onde é que estamos, em que cursos estão os melhores alunos, os que tiveram as melhores notas nessa prova de seleção universitária, essa prova nacional que é necessário fazer para entrar na universidade, e onde é que estão os piores alunos nessa prova. Bem, obviamente que medicina é o que tem melhores estudantes, mas também ciências sociais, biotecnologia, ciências da saúde, física, portanto, mais cursos ligados à obstetrícia, à engenharia, portanto, não é tão homogéneo como se podia pensar, apesar de ser bastante previsível a questão da medicina. Enquanto que os cursos com os piores estudantes, ou os estudantes com notas mais baixas, são cursos como engenharia de construção, engenharia de administração de empresas, relações públicas, fonoaudiologia, psicopedagogia, trabalho social, educação base, educação de infância. Portanto, são cursos que concentram estudantes com menor rendimento académico. Sobre o perfil socioeconómico destes estudantes. Aqui no Chile, eu não sei se no Brasil é igual, falam de uma coisa que se chama quintil, que tem a ver com a seriação em função do rendimento. O quintil 1 são os mais pobres e o 5 seriam os que têm mais capital económico. Bem, e se vocês virem aqui, estas universidades de massas têm essencialmente estudantes nos primeiros 2 quintis, ou seja, nos estudantes mais vulneráveis, ou seja, não são propriamente totalmente vulneráveis, não é? Não estamos a falar de pessoas, não sei, sem abrigo ou qualquer coisa assim, mas estamos a falar de pessoas que efetivamente recebem um salário mínimo ou inclusivamente abaixo de um salário mínimo, ou que têm um trabalho informal, que têm um salário muito, muito baixo e que, portanto, é este o perfil de estudantes que estas universidades recebem. Por exemplo, só para vocês verem aqui, por exemplo, Cardenal Raul Silva Henriques. Reparem que temos
30% dos mais quintil 1 e 42% do quintil 2, ou seja, quase mais de metade são estudantes muito, muito vulneráveis. Mas, por exemplo, temos outros casos em que não é tão assim. Por exemplo, a Universidade Maior, a segunda, tem 19 no quintil 4 e 34 no quintil 5, não é? Portanto, são heterogéneas as universidades e não são, como se poderia pensar, um todo homogéneo. Reparem aqui também na coluna que diz primeira geração. Esta mesma, a Cardenal Raul Silva Henriques, tem 86% de estudantes da primeira geração. E praticamente todas, exceto uma, têm mais de metade de estudantes de primeira geração. Portanto, é um perfil aqui bem específico de estudantes que chega a estas universidades. Por exemplo, a Universidade Autónoma do Chile, tem 85% de estudantes de primeira geração. Quase a grande maioria são estudantes que nunca tiveram nenhum contacto com o mundo académico. Agora, a distribuição socioeconómica em função dos cursos. Aqui vemos que os estudantes, em que cursos se concentram os estudantes mais pobres? Em filosofia, engenharia de prevenção de riscos, relações públicas, engenharia civil, paisagismo, dança. Portanto, são cursos que concentram das ciências sociais, das ciências humanas, mas também engenharia, que concentram os estudantes mais vulneráveis. Enquanto que os estudantes com mais capital económico concentram-se no tipo de cursos, de engenharia, estatística e similares. Temos a agronomia, que, bem, no Chile é um curso importante, porque é um país muito, não é que seja agrário, mas que tem uma grande área agrária, e há muita gente que é filha de pessoas com propriedades e que, portanto, tira o curso de agronomia, lhes faz sentido para manter o património familiar. Depois temos a medicina, obviamente, apesar de ser bastante distribuída a medicina, a engenharia civil, a gastronomia, ciências sociais, animação digital, administração hoteleira e turística. Vejam que é bastante diverso este perfil de cursos. Em termos de empregabilidade, qual é que é, afinal, o retorno de estudar numa universidade, mesmo que seja uma universidade de massas, mesmo que não tenha aqueles critérios de qualidade como as universidades de elite? Reparem que, ao final do primeiro ano, isto é empregabilidade ao final do primeiro ano, a grande maioria dos estudantes destas universidades tem empregabilidade ao fim. A grande maioria não diria, mas a maioria está empregado ao fim do primeiro ano. A questão aqui é saber, isto por isso é que é importante também às vezes a informação qualitativa, é em quê? Porque podem ter tirado um curso e estar empregados, mas estar empregados num emprego que não tem absolutamente nada a ver com o seu curso, não é? Mas, efetivamente, como vocês podem ver aqui, a grande maioria está acima dos 60% de empregabilidade, ou seja, poder-se-ia dizer que são cursos que promovem a mobilidade social. E aqui, universidades. E aqui temos também os salários, rendimentos, e aqui se calhar podemos ver com mais interessante. O que é que acontece? Se vocês olharem para quem ganha mais de $2.000, são poucos, são pouquíssimos, a maioria até 0%. Ou seja, estas pessoas nunca vão, não quero ser tão radical, mas as pessoas não fazem parte, estes ex-alunos não saem destas universidades de massas e não vão integrar as elites. Podem ter processo de mobilidade social relativamente aos seus pais, estar melhor do ponto de vista económico, mas não vão integrar as elites, porque muito poucos, com exceção ali de 2 universidades, mas muito poucos ganham mais de $2.000 por mês. Portanto, a grande maioria situa-se nos 1.000 e poucos dólares por mês. O que para a maioria destes estudantes já é um ótimo rendimento. Quais são os cursos com mais ingresso? Obviamente, a medicina, que dá um bom salário. Engenharia civil, também. Engenharia comercial, que é economista, também. Odontologia, também é. Depois temos direito, química e farmácia, engenharia civil também,
portanto, uma diversidade de cursos mais na área das engenharias e das ciências duras do que propriamente das ciências sociais. E vemos que os que têm pior ingresso mensal são os ex-alunos das pedagogias, né? Pedagogia em educação física, educação básica, em idiomas, trabalho social, pedagogia de infância, educação infantil, desculpem, a pedagogia em história, portanto, um conjunto de ciências, das pedagogias e das ciências sociais aqui também misturadas, são as que têm menor salário ao fim do mês relativamente aos outros cursos. Reparem que a grande maioria, a totalidade, peço desculpa, dos ex-alunos ganha máximo $1.300 por mês, ou seja, é uma grande diferença em comparação com, não sei, com medicina ou com engenharia civil, em computação e engenharia informática, em que 100% ganha mais do que $2.000 por mês. Como é que pensa? Agora vamos para um lado uma coisa mais, uma dimensão um bocadinho mais qualitativa. Como pensam e como atuam as universidades? Isto é uma parte da apresentação que vai focalizar-se em 3 grandes domínios: a missão e o perfil institucional destas universidades, os mecanismos de seleção e barreiras de acesso e as formas de organização e os seus ideários, ou seja, o seu ethos, não é? Como nós dizemos em Portugal, dizemos mais ethos do que ideário. Aqui, estas universidades, em termos do seu ethos, da sua ideologia institucional, estão muitíssimo preocupadas com a empregabilidade. Porque, no fundo, os estudantes esperam deles, têm a esperança e esperam essa promessa de mobilidade. E a mobilidade não se faz sem empregabilidade. Portanto, os professores e os diretores destes cursos e destas universidades, o que eles querem é fazer com que os estudantes consigam ter conhecimentos e competências pessoais que lhes permitam desenvolver-se, no seu âmbito laboral. Deixem-me dizer uma coisa interessante que tem a ver com as competências pessoais. Nós, no projeto das universidades elite, víamos que havia uma preocupação das universidades na formação integral. Mas a formação integral nas elites significa saber estar num contexto elitizado, desenvolver o gosto pela cultura cultivada, ser capaz de falar de filosofia, de arte, da atualidade política. Isso era para eles a formação integral. E por isso tinham disciplinas, inclusivamente, cursos de, não sei, princípios filosóficos, atualidade política, porque se achava que formar um estudante não era só dar-lhe competências técnicas na área, por exemplo, em economia, senão que dar-lhe também outras competências que permitissem os estudantes mover-se nesse contexto elitizado e sentir-se à vontade com esse contexto elitizado. Nestas universidades é diferente. Os entrevistados falam-nos muito da formação integral, mas é diferente. Aqui a formação integral é saber portar-se numa entrevista, saber falar, saber escrever. Ou seja, não tem nada a ver com as competências programáticas que supostamente o professor deve passar, não é? Os conteúdos, e pronto. Há a preocupação pela formação integral, neste sentido mais pragmático também para a inserção no mercado de trabalho, porque eles estão conscientes que estes conhecimentos, que estes saberes ser, estes saberes estar, não foram adquiridos pelos estudantes. Então é importante ensinar-lhes isso. Os workshops de escrita, há imenso, workshops de falar em público, também de fazer apresentações, a postura corporal, inclusivamente, não põe o pé em cima da mesa, não se masca a pastilha elástica, são coisas que se ensinam também, não é? E que, obviamente, nas universidades de elite já não havia essa preocupação com esse tipo de advertências, apesar de que às vezes acontecem esse tipo de coisas, mas é menos frequente. Por exemplo, meninas a pintar as unhas nas aulas, ou a fazer maquilhagem, pronto, não se pode comportar assim, pronto, essas até porque vou-vos contar que no Chile são bem mais formais
do que no Brasil. Eu acho que no Brasil são mais relaxados nesse aspecto, até na forma de trato, e no Chile são mais formais, e portanto essa formalidade também se ensina nestes contextos. E são estudantes, como vos dizia, esta percepção de receber estudantes que não entraram em mais lado nenhum. Ou seja, estudantes que entraram nesta universidade porque não foram capazes de entrar nas universidades tradicionais e sim queriam estudar um curso e sim são estudantes muito motivados para estudar. E é muito engraçado, um parênteses que é importante, quando se pergunta aos diretores quem são esses estudantes, eles dizem que têm um perfil comum, mas diferente. Comum é ser a primeira geração na universidade, ser das classes baixas e serem, no geral, alunos com algumas dificuldades académicas. Mas tem coisas diferentes. Há nestes contextos universitários estudantes que são trabalhadores estudantes e que têm 40 ou 50 anos, mães, jovens com 18 anos que nunca trabalharam na vida. Há uma diversidade enorme de perfis que estudam nesta universidade. E às vezes também para os professores é difícil lidar com esta diversidade de perfis. E curiosamente o que nos dizem, isso também é um traço comum, é que são os estudantes mais novos, os tais de 18, 19, 20 anos, que são os mais exigentes. Exigentes, mas não no sentido da qualidade académica. É exigente no sentido de cliente. Eu pago para estar nesta universidade, eu tenho o direito de exigir como me avaliam, tenho o direito de reclamar se não estou de acordo com a nota, porque eu pago e eu sou um cliente. E vocês estão aqui ao meu serviço. Portanto, curiosamente, é neste grupo, até dos mais vulneráveis, onde esta mercadorização da educação se sente mais. Ou seja, interiorizaram verdadeiramente a ideia de educação como mercadoria. Pronto. No entanto, como vos dizia, estas universidades podem não ter, em termos de qualidade académica, aquela qualidade das universidades de elite, mas estão muito preocupadas em conseguir tê-la. Porquê? Porque, no fundo, é o que lhes vai garantir a manutenção no mercado educativo. Portanto, não se fecha à entrada de alunos distintos socialmente e academicamente, mas procura sempre uma educação de excelência, porque é essa excelência que lhes vai dar o tão desejado lugar no ranking. E outra, tem que ver, as duas situações falam da importância dos rankings, ou seja, nós queremos ser uma das melhores universidades privadas do país, nós queremos estar no primeiro lugar, ou nos primeiros lugares do ranking. Portanto, nós temos que investir o que for preciso investir para poder chegar lá. E, portanto, queremos dar uma educação de excelência, de qualidade aos nossos estudantes. Pronto. Como é que eles veem a inclusão universitária? Eles dizem que incluir para eles é receber toda a gente. Ou seja, se nós queremos ser uma universidade inclusiva, não nos podemos fechar a ninguém. Senão não somos inclusiva. Senão é uma falsa inclusão. E então eles dizem, nós recebemos toda a gente, mas depois vamos-lhes dar o apoio que eles necessitem. Vamos-lhes dar apoio desde, como vos dizia, os workshops de escrita, apoio de aulas extra, para algumas disciplinas que sejam com matérias mais difíceis, desculpem. Ou seja, por exemplo, o inglês, o ensino do inglês, para poder ler textos, apoiá-los de diferentes formas, porque sabem que são alunos vulneráveis. Mas o facto de serem vulneráveis ou o facto de não serem academicamente brilhantes não pode ser um requisito para exclusão, porque senão não seriam verdadeiramente inclusivas, dizem os entrevistados. Portanto, o que é que significa uma universidade de massas no Chile atualmente? As universidades de massas são o eixo central da massificação, ou seja, a massificação existe graças a estas grandes universidades que acolhem uma grande diversidade de estudantes. Fundamentam a sua existência nas promessas de mobilidade social. Promessas essas que nem sempre são cumpridas. Quem é que recebem? Recebem
um público academicamente mais não tão de excelência, com baixos capitais culturais, sociais e económicos, e são universidades com uma enorme heterogeneidade. Dentro desta homogeneidade que existe, são heterogéneos. Como vimos, existem uma panóplia de perfis estudantis bastante diversificada. E para terminar, queria só dizer-vos que estas universidades estão... isto é um processo muito dinâmico. Estas universidades estão a ganhar... a enveredar por processos de complexificação, ou seja, no sentido de apostar mais em melhores professores, em apostar mais em pedagogias diferentes, porque sabem que sem isso não é possível triunfar neste mercado educativo. Então, daqui a 5 anos, se voltarmos a fazer esta comunicação, com certeza que os gráficos seriam diferentes, com certeza que as conclusões seriam diferentes, porque quando vemos as tipologias de universidades no Chile de há 5, 10 anos atrás, eram tipologias completamente diferentes que já nada têm de atual, porque precisamente é um mercado muito vivo e muito dinâmico. E pronto, muito obrigada pela presença e por ouvir-me. E peço imensa desculpa por este senhor que me falava a meio da comunicação, que me desconcentrou um pouco. Imagina, Maria Luísa, nós é que agradecemos, né, enfim, a sua fala. Enfim, eu acho que agora nós vamos abrir para as perguntas, né? Já vejo que a Natália tem já está inscrita. E eu queria te agradecer muito, porque eu acho que, né, é uma apresentação, sobretudo quando a gente conecta junto com aquele trabalho que vocês fizeram com a Universidade de Elite, me parece alguma coisa muito interessante, né? Essas comparações entre os sistemas universitários internamente e aquilo que ele aponta, né, de uma comparação também fora do próprio Chile, né? Eu acho que o seu trabalho, eu teria, na verdade, vou fazer assim, 2 breves comentários e 2 questões, são mais dúvidas mesmo em relação ao seu texto, que eu achei muito interessante, mas eu queria destacar primeiro essa ideia do rigor conceitual que vocês têm, né, em relação a definir o que é uma universidade de massa, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque isso abre esse caminho para a gente poder pensar nas comparações com os outros países, né, nessa relação. E da cereja do bolo, né, digamos, do tônus do trabalho, que é exatamente esse de mostrar que digamos, essa melhoria que, de alguma forma, é propiciada pelo acesso à universidade não é homogênea, né? Quer dizer, essa ideia da mobilidade como ela é alguma coisa que está, enfim, não é homogênea, ela é relacional, e vocês mostram isso muito bem em relação, por exemplo, às instituições, aos cursos e tudo mais. E aí vem meu primeiro comentário, né? Eu acho que nós poderíamos, né, pensar um pouco mais, né, quando a gente abre o caminho para o outro e pergunta para ele o que é mobilidade, a gente sai um pouco desses critérios que são mais econômicos, estrito sensu, e a gente pensa exatamente nessas dimensões, digamos, mais simbólicas da própria inclusão, né? Então, eu quero dizer isso porque eu trabalho, no caso do Brasil, com um programa de inclusão que se chama ProUni, que é aquele programa de acesso à universidade, e dentre os estudantes do ProUni, eu trabalho com aqueles que foram beneficiários do Bolsa Família, que é, digamos, dentre os mais pobres, que vem, né, e quando você pergunta para eles, né, como é que eles se sentem, é muito difícil. Às vezes, esses estudantes que estão, né, que vêm do Bolsa Família, embora eles estejam numa condição socioeconômica igual ou até pior, eles se sentem muito mais integrados. Né, então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante da gente poder pensar, né. Achei muito bacana nessa sua fala, um pouco como a gente diz, né, quer dizer, uma das grandes, né, vamos dizer assim, forças um pouco dessa reprodução é exatamente pensar que existem, aquilo que o Bourdieu falava, né, de uma espécie de currículo oculto, né, aquilo que faz a diferença, mas que não é ensinado, né, nas universidades, e você mostra como essas universidades uma espécie de processo civilizador do Norbert Elias, né? Eles têm que ensinar as pessoas como é que não pode botar o pé na mesa, enfim, como é que tem que se comportar em público. Eu achei isso incrível, achei uma coisa muito interessante. Mas vou passar para as minhas 2 questões rápidas ali. Eu fiquei muito surpreso, porque quando a gente compara com o Brasil, são sistemas que são relativamente parecidos, né? No caso brasileiro, a gente também tem alguma coisa em torno de 75% das matrículas nas instituições privadas.
No entanto, quando você mostra ali como é que essa porcentagem se coloca, existe essas universidades privadas de massa pequenas e médias e vão mais ou menos se mantendo ao longo do tempo, né? Você pega de 2008, quer dizer, cresce um pouquinho, diminui. E aqui no Brasil, isso aconteceu de alguma maneira na década de 90, na década de 2000, mas a gente está cada vez mais assistindo um processo de concentração dessas universidades. Quer dizer, as grandes universidades têm, na verdade, comprado essas pequenas e produzindo um processo de concentração dentro do segmento privado muito grande, né? De tal maneira que hoje você tem ali um número muito pequeno de instituições que concentram um número muito grande de matrículas. De cabeça, eu vou falar alguma coisa em torno de 40% das matrículas do setor privado. Então, eu queria perguntar para você se esse processo no Chile você vê como alguma coisa que está no horizonte ou, de fato, vai se manter um pouco essa divisão, que eu acho até interessante, né? Entre esses vários tipos de universidades de massa, né? E a outra coisa que eu gostaria que você explorasse um pouco seria em relação a esse processo, esse programa de free tuitions, né, que seria de bolsas, né? Você falou um pouco, né, que ele é um programa recente, né, nem todas as instituições fazem parte dele, e como eu trabalho com um programa mais ou menos parecido aqui, eu queria que você contasse um pouquinho mais, né, sobre ele. Então, são esses os comentários e as perguntas. E sei como a gente está com um pouco de restrição de tempo, então já vou passar diretamente para o Davi e para a Vanessa, que aí a gente faz o primeiro... Eu vou completar seu comentário com uma questão só que eu gostaria de levantar, que é a relação entre a qualidade do ensino superior e as universidades de elite. Você fala várias vezes que as universidades de massa estão tentando participar dos rankings, não, eu espero, mas dos rankings, e se alocar melhor, né? Eu gostaria também de ouvir um pouco isso, porque se for para uma forma de investir em qualidade, é um ponto positivo para essas instituições privadas que estão fazendo isso. Então, gostaria que você comentasse. Desculpe, Davi e Vanessa, é só velhinhos têm alguma prioridade. Bom, queria também parabenizar aqui, muito bacana o trabalho, o texto, achei bem, igual o André falou, é um rigor conceitual aí que ajuda muito, né? Dá para ver essa comunicação, né, com várias questões internacionais, achei bem legal. Eu, na verdade, tenho duas perguntas, uma é conceitual. Eu fiquei curioso com esse conceito de democratização segregada, né? Não sei se soa familiar esse conceito, porque eu fiquei pensando, não sei se é uma coisa do português de Portugal, português do Brasil, às vezes, ou mesmo do espanhol, tem um conceito que eu sou mais familiarizado, que é o ai, meu Deus, tinha anotado aqui, peraí. Desigualdade, isso, desigualdade maximamente mantida, né? Que é essa coisa de os estratos inferiores eles só conseguem algum tipo de acesso a bens e recursos se, uma vez que os estratos superiores já saturaram o acesso deles a esse recurso, né? Eu queria saber se isso, mais ou menos, seria mais ou menos essa ideia. Porque eu fiquei curioso por causa mesmo é meio né, paradoxal, né? Uma democratização segregada ou segregadora. Eu pedia para explorar um pouquinho esse conceito. E na verdade, a minha outra pergunta, ela era basicamente a mesma pergunta do André. Eu só vou complementar uma dúvida minha, que é justamente aqui no Brasil, quando a gente olha, parece que ao invés de uma heterogeneidade nessas instituições privadas, a gente vê muito mais um movimento de monopolização, né? Que aqui acontece, por exemplo, no processo de fusões, né? Eu queria perguntar se vocês observaram essa questão de fusões, assim, de grandes conglomerados. Não sei se, às vezes, não necessariamente nesse nível institucional, mas, às vezes, nos sistemas didáticos, às vezes em outras redes, né? Mas se existe algum movimento assim que une isso, né? Que monopoliza isso de alguma maneira, numa lógica corporativista.
E qual que seria também, uma pergunta que acho que é parecida com a da André, qual que seria o papel do governo nisso, né? Porque me parece ser uma coisa um pouco mais caótica, assim, né? Pelo que eu vi do texto aqui, né? A gente tem, por exemplo, o FIES, que né, tem os programas de gratuidade que você falou, mas eu vi também que tem coisa que não atende, mas mesmo assim continua crescendo. Eu queria saber qual que seria. Eu sei que tem uma pergunta meio ampla demais, mas enfim. Obrigado. Obrigada. Vou só respondendo, eu posso ficar um pouco mais, se quiserem. Deixem-me responder só para não me perder muito. É muito curioso isso da concentração. No Chile não há esse movimento, pelo menos não tão expressivo como o que vocês me comentam do Brasil. Há sim expansão dentro da própria universidade, ou seja, a universidade expandir-se para outras regiões, ou mesmo dentro da mesma região a ter mais cursos, isso sim há. Agora, propriamente porque também há outro fenómeno interessante, é que normalmente, pelo menos muitos dos donos das universidades, a universidade não é propriamente a principal fonte de rendimento. Por exemplo, eu posso ser dono de uma imobiliária e ter uma universidade, e depois há aqueles negócios estranhos, não é? Em que o dono da imobiliária aluga o espaço à própria universidade que é dele. Pronto, todas essas movimentações também, às vezes suspeitas, que acontecem. Mas propriamente assim, por exemplo, de um grande grupo comprar uma universidade pequena, não há, pelo menos de forma tão expressiva como no Brasil. Há sim universidades que terminam por desaparecer porque não têm matrícula. Há sim universidades que crescem, mas que crescem dentro delas próprias, ou seja, que aumentam o número de matriculados, o número da oferta formativa, etc. Portanto, nesse aspecto, sim, mas propriamente uma grande a comprar uma pequena, ou movimentos muito expressivos nesse sentido e muito frequentes, não vejo tanto como vocês me contam do Chile, desculpem, do Brasil. Sobre a questão das bolsas. A questão das bolsas foi introduzida pela Bachelet depois das grandes manifestações, daquelas vagas de manifestações em que os estudantes reivindicavam melhor educação, mais justa, mais igualitária, e o fim destas mensalidades exageradas para os alunos, que impossibilitavam muitos alunos de frequentar a universidade. Depois também havia uma crítica muito forte aos créditos, porque no Chile os jovens financiam os seus estudos através de um crédito, que depois, quando terminam o curso, têm que pagar esse crédito, ou seja, terminam já o curso com uma dívida enorme para ter que pagar. Que podem ser créditos dados pelo Estado, mas podem ser créditos também mais dados por entidades privadas. A bolsa servia precisamente para... foi uma medida que na altura, como todas, foi polémica, mas que foi muito positiva para muitos jovens vulneráveis. Quem é que pode aceder a estas bolsas? São os alunos mais pobres, ou seja, os mais vulneráveis, que estão matriculados em universidades acreditadas, ou seja, em universidades cuja qualidade académica está certificada, ou seja, não pode ser uma universidade qualquer. Só esses é que podem candidatar-se à bolsa. Há depois critérios de seriação e de seleção que têm a ver, não sei, se a pessoa tem filhos, se a pessoa se é órfão, bem, um conjunto de nuances que depois permitem a seriação. Mas basicamente tem que ser estudantes vulneráveis que pretendem estudar em universidades acreditadas desde o ponto de vista académico. E, portanto, é mais ou menos esse o critério. Claro que houve muita crítica na altura a esse programa, porque inclusivamente queriam terminar com ele, houve alguns movimentos no sentido de terminar com ele, porque a caridade,
porque se é grátis pão, é grátis para todos. Portanto, um conjunto sem fim de argumentos que o desvalorizavam, quando na verdade ele teve, eu dados não tenho, mas não estudo diretamente isso, mas que teve verdadeiramente impacto em muitos estudantes que só graças a isso conseguiram estudar, inclusivamente depois fazer pós-graduações, porque as pós-graduações também são caras, e portanto permitiu-lhes poupar algum dinheiro para depois seguir investindo na trajetória escolar. Não sei se respondi até agora. Está bem? Senão depois voltam a fazer perguntas, não há problema nenhum. Também é interessante a questão do investimento na qualidade para estar nos melhores lugares dos rankings. É óbvio que é positivo, e eu falo por experiência própria da minha universidade, não é, que contratou pessoas de fora e também depois chilenos, mas que eram pessoas que tinham, como vos dizia, o doutorado já feito, tinham alguma trajetória académica e que, portanto, também foi importante também para os alunos, não é, conhecer um perfil de docente diferente, não é? Já com alguma experiência na pesquisa, com alguma inserção no campo académico e que, portanto, isso é extremamente positivo para as universidades e para os estudantes. Também é muito positivo, por exemplo, a questão da relação com o meio, que também agora se exige, o vínculo com a comunidade. Isso também é importantíssimo. E eles só fazem isso, as universidades privadas, diria que só fazem isso porque são obrigadas a fazê-lo para estar melhor nos rankings. Mas é positivo que o façam, ou seja, esta exigência de acreditação é fundamental, senão aí sim que seria uma verdadeira república das bananas, não é? Porque existiriam centenas de universidades sem absolutamente critério nenhum de qualidade. Portanto, o processo de acreditação dentro deste mercado desregulado é o que lhe dá alguma consistência e alguma seriedade, não é? Portanto, é óbvio que, sem dúvida nenhuma, que é fundamental e é ótimo para as universidades e para os alunos esta aposta na qualidade. Também é muito importante, como estas universidades acolhem estes públicos diversos, as metodologias de ensino. E também é positivo e é um desafio também para os próprios professores. Ensinar de outra maneira, lidar com os alunos de outra maneira, ou seja, também é um desafio para todos, no fundo, para a instituição, para os professores, para os alunos, e é super positivo estes requisitos de qualidade, estas exigências de qualidade, são muito positivas para as instituições e para todos os membros da comunidade educativa. Sobre o conceito de democratização segregada, é parecido. Basicamente o que acontece é, antes a universidade era da elite, não é? Portanto, passou-se de uma valorização quantitativa para uma valorização qualitativa. O que é que eu quero dizer com isto? Antes o importante era estudar. Quanto mais estudo, melhor, não é? Então, se eu tenho o meu curso, excelente. Se tenho um mestrado, melhor. Se tenho um doutorado, melhor. Hoje em dia, as coisas já não são bem assim. Ter um curso já não significa tanto como antes. E então agora a distinção é mais qualitativa. Tens o curso onde? Em que universidade? E que curso? É isso que faz a diferença. Então a democratização segregada é no fundo isso. Todos não, mas muitos chegam à universidade, há mais gente que chega à universidade, mas como tu bem dizias, a elite tem que ter o seu reduto exclusivo, onde ninguém entra, que permite manter-se como membro da elite, reproduzir-se ao longo dos tempos. E então é uma democratização no sentido de abertura universitária, mas, por outro lado, do fecho dessas universidades e desses cursos de elite. Por isso é que é paradoxal, não é uma democratização segregadora, porque no fundo continua a segregar. Já não continua a segregar no sentido, não deixo entrar, deixo-vos entrar, mas até aqui, porque estes cursos nestas universidades é o nosso reduto, é o reduto da elite, e aqui ninguém entra, ou pouca gente entra, como eu tentei também mostrar. Apesar de eles dizerem, os grandes discursos das universidades é que estão mais democratizadas, que qualquer pessoa pode entrar, que tenha muitos mecanismos de apoio, mas na prática, eu lembro-me sempre de uma situação caricata que foi numa entrevista com um diretor que dizia: nós estamos muito abertos, nós até temos um judeu.
Portanto, o cúmulo da abertura numa universidade com não sei quantos mil alunos era que tinham um judeu. Portanto, era uma universidade, não havia mais sombra para dúvidas, que era uma universidade muito aberta. Portanto, para verem um pouco também o conceito de abertura ou não. Mas estatisticamente não são universidades abertas propriamente à diversidade social. Portanto, continuam a manter-se fechadas. Penso que respondi a tudo, mas contem-me mais, se tiverem alguma dúvida ou se quiserem algum esclarecimento adicional. Obrigado, Maria Luísa. Oi, pode falar. Então, obrigada, professora. Eu tinha 3 dúvidas. A primeira, porque assim, pensando no Brasil, né, a gente tem visto ultimamente um movimento que é o contrário do que existia antes, em relação a um estímulo maior à formação em cursos técnicos, né? Não em relação ao ingresso no ensino superior. Então, eu queria saber como é que é a atuação do governo chileno em relação a isso. A segunda pergunta, na tabela das universidades, quando mostra lá o número de matrículas, quantas são acreditadas, quantas não são, eu percebi que algumas, ou pelo menos uma delas, que não é acreditada, ela possui um número muito alto de alunos. E daí eu queria entender, enfim, o que ela acha, o que a professora acha que explica isso. E eu queria saber também se é possível agrupar, eu perdi, infelizmente, o comecinho, não sei se chegou a tratar desse assunto, e nem sei se o estudo, enfim, se existe algum estudo que tenha pego sobre esse aspecto da questão da pandemia, né? Mas se é possível agrupar essas diferentes universidades nas diferentes estratégias ou respostas à pandemia. Obrigada. Peço desculpa, eu a primeira não consegui ouvir, cortou-se. A posição do governo em relação a quê? Desculpa. Em relação ao estímulo, né, a campanhas, as falas, enfim, em relação ao estímulo ao ingresso dos estudantes no ensino superior, né, tendo em vista, né, tendo como comparação que aqui no Brasil você tem um movimento de desestímulo, né, ao ingresso no ensino superior em favor dos cursos técnicos. Ok. Claro, é que no Brasil, agora com este governo, as coisas estão um bocadinho a desvalorização das ciências sociais, não é? Portanto, várias coisas que me têm chegado do Brasil, que no Chile não acontece. Menos agora, com este governo que tem agora, que é um governo mais de esquerda, em que efetivamente se dá valor à formação, e à investigação, à pesquisa, e à formação de professores universitários. Portanto, eu acho que principalmente neste contexto político chileno, felizmente não é comparável ao Brasil nesse aspecto. Claro que há uma valorização também dos cursos técnicos, mas lá está, é uma valorização, aquela ideia de que também são importantes os cursos técnicos, inclusivamente até às vezes têm remunerações maiores do que os cursos universitários, mas simbolicamente não têm o peso de um curso universitário. Depois também, por outro lado, que eu não sei se no Brasil é tão assim, ainda no Chile, contrariamente a Portugal, ainda no Chile ter um curso universitário é relativamente importante e é relativamente fundamental para o acesso a uma boa profissão. Por exemplo, eu comparo mais com Portugal, porque em Portugal já não é bem assim. Portanto, em Portugal é muito comum, não sei, o taxista ter um mestrado, não é? Muito comum, quer dizer, entre aspas, não é? Também não exageramos. Mas entre a população mais jovem é bastante comum. Sim, é comum, por exemplo, a menina da Zara ou a menina do shopping ter uma licenciatura, isso é bastante comum. No Chile não é que não exista, mas apesar de tudo, ainda há mais probabilidade de arranjar um bom emprego tendo um curso superior do que não tendo, e é muito mais forte essa tendência, essa probabilidade do que, por exemplo, em Portugal. Agora, os cursos técnicos são valorizados, inclusivamente há um instituto técnico ligado à Universidade Católica com um enorme prestígio, mas as famílias, do ponto de vista da valorização simbólica do que é a passagem pela universidade, valorizam mais um curso de educação superior do que um curso técnico. Aqui em Portugal é igual,
em França é igual, ou seja, imagino que no Brasil também o técnico e a profissão manual tem sempre um pouco menos de prestígio do que a profissão intelectual, mesmo que dê um salário mais elevado. Não sei qual era a universidade não acreditada que tinha muitos alunos, mas até gostava depois de rever isso. Mas o facto de ter muitos alunos, de não ser acreditada, não significa que não tenha capacidade de atração. Porque pode ter a capacidade de atração através de uma exigência muito baixa em termos de notas e de facilidades de pagamento. Portanto, pode atrair por aí, mesmo não sendo acreditada. E pode atrair também pela esperança de vir a ser acreditada, que também se vende isso no mercado. Ou seja, não somos acreditados, mas seremos, porque estamos a contratar professores com doutorado, porque estamos a investir na pesquisa, porque estamos a crescer. Então, vamos ser acreditados. Então, precisamos de bons alunos, de alunos que queiram vir estudar connosco para podermos chegar a esse processo de acreditação. E então, como quando uma pessoa quer vender um produto que sabe que não tem muita qualidade, não é? Tenta encontrar características boas desse produto. Por exemplo, posso dizer que algumas universidades estão localizadas em zonas mais periféricas, onde vive a população mais pobre, e obviamente para mim, que provavelmente tenho que trabalhar, que tenho um filho, que tenho algumas dificuldades económicas, dá-me mais jeito, fica mais à mão, estar na universidade perto de casa, que não é tão boa, mas está perto de casa e é mais prático para o meu cotidiano, porque é difícil gerir tudo isto. Fico naquela universidade, vou ter um curso que já de si é valorizado, não é tanto como uma universidade de elite ou como uma universidade com mais prestígio, mas é valorizado, é melhor do que nada. Dá-me facilidade de pagamento, portanto há um conjunto de variáveis que podem aqui influenciar as escolhas das pessoas, dos estudantes. E como temos um perfil tão diverso de estudantes, principalmente a nível do trabalho dos estudantes, é super importante isto, apostar nessas características diferenciadoras. O estar localizado num bairro periférico, perto da minha casa, por exemplo. Sobre a pandemia, super interessante porque há inclusivamente universidades destas que se reformularam, ou seja, que deixaram de ter cursos presenciais. Têm só cursos online. E assim conseguem, por exemplo, atrair professores de diferentes países, que não precisam de ir para o Chile viver, podem, desde as suas casas, de outros países, dar as aulas. Por outro lado, para os estudantes, pelas suas vidas, as afamadas que são, porque são pais, porque têm de trabalhar, é-lhes mais prático estar num curso online do que ter que ir à faculdade, comer na faculdade, o transporte até à faculdade. Portanto, é mais prático online. E há universidades dentro destas massas que voltaram aos presenciais, pronto, 100%. Mas há, pelo menos uma delas que eu conheço relativamente bem, que está 100% em alguns cursos, 100% online, e que não vai mudar isso, porque perceberam que é melhor. E que, inclusivamente, atraem mais futuros clientes, futuros alunos, se mantiverem essa modalidade online. Por isso a pandemia trouxe realmente uma abertura de oportunidades para diversificação ainda maior das próprias universidades. E para responder aos interesses e desejos dos alunos, obviamente. Não sei quem está a seguir. Natália e Cristina. Eu não estou a ouvir, Natália, desculpa. Ops. Obrigada pela apresentação e pelo trabalho, foi muito interessante ler e principalmente tendo em mente o comparativo com o Brasil, foi muito, muito curioso. Eu fiquei bem curiosa com um pouco do que você estava falando agora sobre os insumos para a escolha de instituições que o estudante tem, e eu queria saber quando você se refere a rankings, se tem um ranking nacional e que serve como insumo para que os estudantes acompanhem indicadores das universidades no momento de escolha, e se não, quais são essas fontes de informação que as universidades estão buscando atender
pelo que eu entendi, a acreditação não é obrigatória para o funcionamento, né? Então, quais são essas cenourinhas que as universidades buscam atender para comprovar que elas têm uma qualidade suficiente? Então, rankings nacionais existem, mas as universidades normalmente até preferem-os validar-se no contexto mais internacional da América Latina. Por exemplo, a universidade, inclusivamente, nesse aspecto sou um pouco crítica disso, porque eu sou portuguesa, então sou de um país pequenino e pobrezinho na Europa, não é? Pronto. Então estou habituada a ser a pobre dentro dos ricos. E o Chile, na América Latina, é o rico dentro dos mais pobres. E tem, de certa maneira, uma sobranceria quando falam das universidades deles próprios relativamente à restante América Latina e inclusivamente ao mundo. E não raras vezes as publicidades são, porque a Universidade do Chile é das melhores do mundo. Por muito que se esforcem neste momento, não se pode dizer que é uma das melhores do mundo. Pode-se dizer, efetivamente, que é uma das melhores da América Latina, mas não as melhores do mundo. Mas o chileno, talvez porque vão muito para fora para fazer as suas pós-graduações, tentam sempre valorizar-se pelo seu posicionamento no mercado internacional, ou seja, nos rankings internacionais. E usam muito esse tipo de rankings, que às vezes até são rankings de jornais e de coisas que, quer dizer, que realmente não têm propriamente uma grande credibilidade, mas usam nas suas publicidades para se posicionarem. Porque apesar de existir, como dizia, também rankings locais e rankings nacionais em termos de posicionamento universitário, mas no geral o que eles procuram é mostrar como estão bem posicionados nos rankings internacionais, mesmo que seja um bocadinho pretencioso, um pouquinho exagerado. As universidades privadas mais massivas de menor qualidade não se pronunciam, obviamente, sobre a questão dos rankings, não é? Pronunciam-se mais por outras características. Por exemplo, nós somos uma universidade que dá empregabilidade, nós somos uma universidade em que o professor está perto do aluno, em que há um ensino de proximidade, em que há intercâmbio cultural. Somos uma universidade que dá bolsas para o estudante fazer um semestre fora ou noutra universidade, ou inclusivamente fora do país, procura distinguir-se não pela questão do ranking e da qualidade, senão que procura outras características que as tornem atrativas para os estudantes. Então, por exemplo, a grande maioria mostra como os estudantes se inserem rapidamente no mercado de trabalho, ou como os estudantes oferem por mês um salário X. Portanto, por aí vai mais do que propriamente a questão da qualidade académica. Ou às vezes, por exemplo, nós temos X% de professores com doutorado. Portanto, mais por aí do que propriamente posicionar-se nos rankings, porque sabem que aí estariam muito atrás e não têm como posicionar-se. Só para vos dar um exemplo, nós estamos a falar de universidades, mas no Chile esta questão da publicidade e da educação como bem de consumo vem desde dos pequeninos. Nunca me esqueço de um infantário dos 3 aos 5 anos, cuja publicidade era, já não sei quantos por cento, imaginem, 70% dos nossos ex-alunos seguiram o curso de medicina, quer dizer, no infantário. Pronto, então é este tipo de publicidades, não é, que se procura e que se fazem para se vender o produto, não é? Que seria a inscrição, nesse caso, no infantário, não é? Que é algo um pouco estranho, considerando que muita água correu ali no rio para até chegar à universidade. Não terá sido, com certeza, o infantário o grande mentor da formação de tantos médicos no Chile. Mas, no irresistível, desculpe, Luísa, é irresistível não fazer o comentário sobre o texto da Sigal Alon, que justamente ela vai mostrar, e que o Davi mencionou em relação a Sigal Alon fala da desigualdade efetivamente expandida, né? E ela mostra como os pais americanos estão procurando jardins de infância, né, ou infantários, como você está chamando, que já têm uma prévia experiência de que seus alunos cheguem às universidades da Ivy League.
Então, é exatamente isso. O Chile é muito mais próximo da OECD, do Hemisfério Norte, do que da América Latina, nesse sentido. Sobretudo Estados Unidos, não é? Tem muito essa mesma lógica de funcionamento dos Estados Unidos, portanto, aquele modelo mais neoliberal de educação. E então, a cenourinha, as cenourinhas, lá está, são heterogéneas, não é? Cada um tenta procurar dar a cenourinha que consegue dar para ficar bem posicionado no sentido de captar mais estudantes. Portanto, não é propriamente, nem necessariamente só o ranking que interessa, nem a acreditação que interessa, apesar da acreditação interessar muito e ser muito, muito, muito procurada por todas as universidades, mas interessa também responder às necessidades dos estudantes, que às vezes se prendem mais, como dizia eu, com questões de proximidade, com questões de facilidade de pagamento, portanto, outro tipo de necessidades. Não sei se respondi bem à tua questão. Agora, acho que Maria Cristina. Olá, boa tarde a vocês todos. Boa tarde, Luísa. Obrigada pela sua apresentação. Ela realmente ilumina bastante o meu estudo, a minha proposta, que eu venho pensando em analisar o impacto social das instituições privadas no Brasil. E essa questão da mobilidade social é muito interessante, mas também, como você disse, eu acho que depende do ponto de partida, né? Depende de onde se parte e o que é que se considera uma possível ascensão, né, a partir de processos civilizatórios, conforme a Andrea falou, né, que é como se portar e etc., assim como uma inserção em mercado de trabalho eu acho que realmente é uma questão relativa e me inspirou bastante. A respeito da acreditação, é uma das perguntas que eu tenho para você, me parece, de certa forma, uma proteção social, uma forma de se garantir, sei lá, padrões mínimos de qualidade. E que também me parece que é usada para uma propaganda da instituição, uma forma de se destacar, porque existem as acreditadas e as não. Não é isso? Não é assim? Então, sobre isso eu pergunto, esse sistema, essa comissão de acreditação, como é que ela se organizou? Quem são estes indivíduos ou essa comissão que define os critérios e que acredita as instituições? Essa comissão, a composição, me interessa saber. E se o mercado de trabalho enxerga isso? Assim, existe, por exemplo, numa seleção de profissionais, se ser oriundo de instituições acreditadas faz diferença significativamente ou explicitamente? Tá? Essa é uma pergunta. A outra que eu tenho é sobre a virtualização das aulas das instituições, que você disse que algumas permaneceram 100% online. Não é? Aqui no Brasil a gente tem aí uma ideia de ensino híbrido, né? Algumas disciplinas são online, outras que necessariamente têm que ser presenciais, principalmente a formação em saúde, né? Preciso de prática, de estágio, etc. Então, eu queria saber um pouco mais como isso acontece, se é o modelo híbrido, o online, se tem também para isso algum tipo de regulamentação. O que é possível e de que forma pode ser feito ou não, ou se está assim nesse sistema mais liberal, conforme você me disse que era. Sim, tem razão. Eu, por acaso, não falei do híbrido, mas tem toda a razão. Há algumas universidades, que eu esqueci-me, que têm um modelo híbrido, ou seja, alguns estudantes vão à aula presencial, à sala, e outros ficam em casa. Mas as práticas profissionais, por exemplo, de medicina, de dentária, de veterinária, algumas práticas também, às vezes, de pedagogia, por exemplo, de pedagogia de infância, que necessitam materiais e que necessitam a presencialidade, está sendo tudo presencial, ou seja, pelo menos essa parte. Agora, eu estava a referir-me, por acaso, na questão do virtual, a cursos como, por exemplo, economia, em que propriamente não é necessário, são mais teóricos ou mais de cálculo matemático,
que não é propriamente necessária fazer experiências, não é? Como química ou outros cursos que exigem um laboratório, por exemplo. E esses sim vão, porque a lei, no fundo, a norma é o regresso à presencialidade. Mas, nos casos em que é possível manter as aulas online, também não há regulamentação que o proíba, porque no fundo a universidade pode ter um modelo de ensino que vem entender, não é? Ninguém se mete, se vai imiscuir no modelo de ensino proposto pela universidade. Desde que se cumpra as exigências de uma formação, seja presencial, seja no laboratório, seja teórica, a universidade escolhe o modelo de ensino. Mas, como dizia, sempre que há necessidade de laboratórios, é presencial, ou seja, não se retirou isso aos estudantes. Nem seria sequer possível fazê-lo, porque é uma dimensão importante na formação do estudante. Não é? Sobre a acreditação. A acreditação, há uma comissão, que é a Comissão Nacional de Acreditação, que é composta por avaliadores, que muitas vezes são mesmo professores ou membros do Ministério, ou professores retirados ou com um vínculo especial à universidade. Não pode existir conflito de interesse, é o que eu quero dizer, não é? Não posso ser eu própria a avaliar a minha universidade. Mas muitas vezes são académicos que são convidados a pertencer a essa comissão e basicamente o que se pede nessas comissões é que o curso apresente os pontos débeis, os pontos fortes, o seu perfil de ingresso, o perfil de aluno que pretende formar, portanto que faça uma caracterização do curso, que apresenta alguns dados, por exemplo, dos meus ex-alunos, quantos estão empregados, quantos ficaram no desemprego, quantos reprovaram, quantos desistiram, portanto, um conjunto de informação estatística, e depois, a partir daí, faz-se um relatório dizendo este curso tem pernas para andar, este curso não tem pernas para andar, portanto. E a própria acreditação pode dizer, eu confio que este curso tem a qualidade exigida, até porque também se pede, obviamente, o perfil dos professores, se têm doutorado, se não têm, se são mais velhos, mais novos, mulheres e homens, portanto, há um conjunto enorme de requisitos que é preciso cumprir para estar acreditado. Normalmente as universidades começam não acreditadas, não é? Cria-se uma universidade e depois vai a esse processo de acreditação. E muitas vezes não conseguem. Quando conseguem, normalmente é por 1 ano ou 2. As universidades tradicionais, que já foram acreditadas, conseguem normalmente por 5 anos, 4 ou 5. Claro que há muitas críticas também relativamente a isso, que é, muitas vezes há um certo preconceito de dizer, porque este curso de Direito, imagina, o curso de Direito da Universidade Católica já existe há 30 anos, ou 40 anos, sempre foi excelente, portanto, é quase impensável que não seja excelente, não é? Portanto, também, e depois há o estereótipo ao contrário, que é um preconceito, que é esta universidade é nova, este curso de Ciências Sociais são mais minuciosos na avaliação, mais rigorosos na avaliação. Portanto, isso é uma crítica que se faz, mas lá está, estas avaliações são feitas pelos humanos e os humanos somos imperfeitos. Portanto, mas dentro de tudo, como dizia a professora Maria Lígia, quer dizer, dentro de tudo é um bom critério para garantir alguma qualidade do sistema educativo e das universidades. Sobre a inserção no mercado de trabalho, sem dúvida que é importante. Sem dúvida que é importante vir de uma universidade acreditada, mas mais importante ainda é vir de uma universidade com prestígio e uma prestígio social. E aí há aquele degrauzinho que é, esta universidade é muito boa, já foi acreditada, tem aqui o selo da qualidade, mas no imaginário coletivo continua a ser uma universidade mais ou menos. E, portanto, é este passo que algumas destas universidades novas querem dar, que é sair do papel, ou seja, sair só do reconhecimento no papel e passar ao reconhecimento na sociedade civil e ao reconhecimento mesmo no tecido empresarial, não é? Para poderem, para que os seus ex-alunos sejam valorizados e para que a própria universidade cresça. Portanto, temos aqui o lado mais objetivo, não é, da acreditação, e depois o lado mais simbólico, mais social, do reconhecimento público. Muito bom, Obrigado, obrigada, Luísa, bastante claro. E muita coisa parece que você está dizendo, está falando de nós aqui, né? Muito bom, obrigada.
Maria Luísa, você teria tempo para mais 2 últimas perguntas? Ou Sim, claro. podemos fazer? Então, foram perguntas que foram feitas aqui no chat. Vou começar pela da Natália, porque ela está exatamente nesse tema da acreditação. A Natália pergunta se essa acreditação não tem especificidade de critérios de acordo com a diversidade do sistema. Ou seja, em outras palavras, todas as instituições são avaliadas pelos mesmos critérios? Aqui no caso do Brasil, sim, né? Mas ela pergunta se como é que... E o Marcelo Scudeler, ele pergunta, professora Luísa, no caso do modelo híbrido, há uma diferença no valor das mensalidades? E se esse modelo híbrido é oferecido tanto pelas universidades de elite ou apenas pelas universidades de massa? Boa pergunta. Sobre a acreditação, os critérios são os mesmos da avaliação. Podem ser totalmente cumpridos, parcialmente cumpridos ou não cumpridos. Não é? Quando é não cumprido, por exemplo, é 0, não está acreditada. Quando é cumprido parcialmente, pode ter 2 anos de acreditação. E são critérios que são muitíssimas dimensões. Não só a qualidade dos professores, do perfil do modelo de ensino, mas também a relação com a comunidade, as publicações do corpo académico. É um sem fim de indicadores que são medidos e depois, em função da escala, o curso é avaliado acreditado, mais ou menos anos ou não acreditado. Mas os critérios são os mesmos para todos. Até o modelo, o formulário, digamos assim, o modelo de relatório é igual para todos e acabam todos por tentar seguir esse modelo para serem acreditados. Sobre as mensalidades, a questão híbrida, e essa questão é muito sensível, porque até foi colocada na minha universidade, não é? Que é isso, quer dizer, se é híbrido, deveria haver algum tipo de redução na mensalidade. Quando foi o tempo da pandemia, não houve redução da mensalidade na generalidade das universidades, porque, bem, era algo que ninguém estava à espera, aconteceu. Mas a partir do momento em que os cursos se transformaram, como disse eu, já a partir de março, em híbridos, aí as mensalidades são diferentes, efetivamente. Não é? Até vos digo mais, o Chile Santiago, neste caso, é tão segregado socialmente que o mesmo curso, na mesma universidade, em diferentes sedes, tem mensalidades diferentes. Por exemplo, se o curso na minha universidade, imaginem, de Direito, num bairro rico, mais rico, tem uma mensalidade maior do que o mesmo curso de Direito na mesma universidade, num bairro mais pobre. Precisamente porque está a acolher públicos distintos. E eles sabem que podem, no fundo, negociar tem uma margem de manobra na mensalidade. Portanto, em relação ao custo, era isso. A outra qual era, perdão, que eu esqueci-me? Era o custo e era, deixa-me ver se esses cursos híbridos, eles estão dados só pela universidade de massa ou também há universidades de elites que dão também? A maioria das universidades de elite voltaram à presencialidade total. Apesar de haver momentos em que pode existir esses cursos híbridos, mas voltaram, no geral, à presencialidade. As que mantiveram essencialmente os híbridos são as de massas, precisamente por causa daquilo que eu estava a contar, que houve muitos alunos que ficaram bastante satisfeitos com as aulas online, porque eu tinha, por exemplo, alunas que estavam a tratar dos filhos e a fazer o comer, a fazer a comida, enquanto ouviam a aula, porque têm afazeres domésticos, têm uma vida para além da universidade. E para esse perfil de estudantes era difícil voltar à presencialidade. E então permitiu-se, precisamente, adaptar aos diferentes tipos de estudantes. Então há uns que querem viver mais a vida universitária e que vão, que almoçam na universidade e que estão lá, mas também há os outros que ficam em casa a ouvir as aulas pela modalidade virtual. Mas é essencialmente nas universidades privadas de massas que se dá este hibridismo, não é? Esta modalidade híbrida. Professora, olha, queria agradecer muitíssimo, né, a sua presença hoje no nosso curso, no Seminário do Lápis, que será transmitido aí pelo nosso canal do YouTube. Dizer assim que pela experiência que nós passamos hoje, certamente vai ser provavelmente o começo, né, de muitos outros momentos em que estaremos juntos, em novos trabalhos, enfim, eu acho que é um pouco o sentido, né, desse projeto nosso. Agradecer muitíssimo, né, enfim, né, a sua presença, enfim, o seu
atenção ali com as nossas perguntas, os nossos alunos também. Enfim, Lígia, quer falar mais alguma coisinha para encerramento? Eu gostaria de reafirmar isso que você disse, porque cada um dos temas que ela tocou, e hoje eu gostei que muita gente mais apareceu, gente que nunca ficava sempre caladinho, hoje apareceu para perguntar. E são temas, é muito interessante, porque nós temos uma visão do Chile, eu pelo menos tenho, como um país muito mais educado e mais rico, e, ao mesmo tempo, você descobre que tem problemas no funcionamento do sistema de ensino que são parecidíssimos com os nossos. E eu chamo a atenção, em particular, para esse último. As universidades de elite voltaram totalmente ao presencial. As universidades de massa, ou seja, que são as universidades mais inclusivas, têm que dar uma atenção maior para o ensino híbrido, porque senão elas perdem esse caráter de universidade de massa e de universidade mais inclusiva. Então, é muito bom pensar de que inclusão estamos falando, né? Você falou da democracia segregada, que é muito similar à percepção da democratização do ensino superior do François Dubé, eu acho que você até menciona, e que justamente vai mostrar que grupos estão entrando aonde e como, né? Então, é um mundo novo em que você tem uma diversificação do sistema e que pode produzir, pelo menos em nossos países aqui, tem levado a essa visão de uma abertura segregada. Eu gosto muito de pensar nisso, né? Acho contraditório democracia e segregado, mas justamente por isso que torna importante o debate. E muito obrigada mesmo, espero contar com você em outras oportunidades. Obrigada pelo convite, a sério, foi um gosto enorme ouvi-los, estar com vocês. Espero de verdade que nos voltemos a ver, se calhar, talvez presencialmente, quem sabe, aí pelas paragens brasileiras, ou por cá também, não faz mal. Mais frio, mas também é divertido. Mas é lindo, é uma terra muito boa.